Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre como fazer a sua acerola produzir no vaso. Depois de falarmos a respeito no vídeo anterior dos benefícios da acerola, hoje nós vamos mostrar como fazer a sua acerola produzir de forma orgânica dentro do vaso. Olha o tamanho do vaso e olha a quantidade de acerola que está dando aqui. Vou mostrar para vocês, olha ali, ó. Olha aqui em cima, ó. Tem mais. E ela já está soltando mais flores. Gente, esse vaso é muito pequeno, tá? Olha ali, ó. Então, alguns cuidados básicos com ela em relação a pragas e doenças, ela não é muito suscetível a esse tipo de problema. Até porque ela deve permanecer pelo menos 6 horas do dia naquele sol, né? E a florada dela, no normal dela, é florescer nos meses mais quentes do ano. Aqui na nossa região, a gente está no sul, então a partir de outubro, novembro para frente, ela começa a dar as floradas. Às vezes, se tem um mês de setembro já um pouco mais quente, também ela já começa a mais cedo. Mas o normal é de outubro a abril, essa florada e frutificação. Então, por todo esse período, você vai ter acerola produzindo. Nesse caso aqui, é um vaso um pouco pequeno, mas a gente toma vários cuidados, né? Para que ele se mantenha sempre bem produzindo, assim, não produz muito, porque o vaso é um pouco diminuído, então tem que aumentar o vaso para você aumentar a produção, é óbvio. Algum cuidado tem que ter. Não pode dar água demais, mas também não pode faltar. Então eu geralmente molho ela um dia sim, um dia não. Eu molho ela bem, né? No dia seguinte eu não molho, no outro dia eu volto a molhar ela normalmente. Eu volto a encharcar ela bem e depois mantenho mais um dia sem água. Em relação à adubação, gente, eu utilizo adubo orgânico. Eu não sou muito fã mais de adubo químico, né? Às vezes, uma necessidade até é utilizado, mas a preferência, principalmente porque para consumo, a gente aconselha sempre utilizar a adubação orgânica, até porque hoje em dia está bem complicado essa relação de esses produtos fosfatados aí, né? Principalmente os adubos e os fertilizantes e os químicos, né, que a gente aplica. Então, evitar ao máximo. Quando tiver algum tipo de praga, você pode fazer lá a mistura de detergente com água, aí tem que ver o que é exatamente. Muitas vezes pode entrar com óleo de nim também, que vai dar um resultado bacana. Em relação à adubação, pessoal, eu utilizo humus de minhoca e também utilizo farinha de ossos. E eu também gosto de utilizar a cinza de madeira. A cinza de madeira, pessoal, observar bem de não utilizar cinza de churrasqueira, por causa do sal. Então é bom sempre ter uma cinza de uma lareira, um local onde você não está utilizando sal, porque isso acaba prejudicando, saliniza o solo e aí você vai prejudicar bastante a sua planta. Se ela não morrer, mas pelo menos vai diminuir. A cinza ela é muito rica em potássio, então isso ajuda bastante no enraizamento e na pega das frutas, né? E segurar as flores para dar frutificação. E a farinha de osso, que é riquíssima em cálcio e também tem um pouco de fósforo e vai ajudar também nessa parte. A farinha de osso também, como ela tem cálcio, eu esqueci de falar, ela vai conseguir recuperar o pH do solo, vai manter o pH do solo completamente equilibrado. E o humus de minhoca vai fazer a parte do nitrogênio e mais alguns nutrientes que o humus de minhoca tem. É uma forma de você complementar, porque a adubação orgânica você tem que complementar com alguns produtos diferentes para chegar no produto que você quer, né? Então, quando você quer que a sua fruta floresça, você tem que entrar com farinha de osso. Se a sua planta é só para dar folhagem, como no caso de uma jiboia, um dólar, como está ali no fundo, então sim, então você entra mais com adubo mais nitrogenado, que seria mais o humus de minhoca, um esterco de curral bem curtido, um esterco de galinha bem curtido. Sabendo sempre que esses estercos realmente devem estar muito bem curtidos para você poder utilizá-los. Uma vez curtidos, sem problema nenhum, você pode utilizá-los aqui para fazer essa adubação. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como as quantidades que eu uso. Então, pessoal, aqui ó, tô aqui com minhas mãos, até porque o que é importante mesmo aqui é a gente fazer essa adubação. Então, uma vez ao mês, gente, você pega farinha de osso. No meu caso, o que eu faço, né? Eu pego farinha de osso,
Vou abrir o pacote, devia ter aberto antes. Eu pego farinha de osso e coloco nesse vaso aqui. Eu coloco 1 colher de sopa a cada 30 dias. Nesse tamanho de vaso, para essa proporção. Olha o tamanho do vaso aqui. Ele deve ter uns 6 a 8 litros de terra, mais ou menos. E eu coloco pelo menos umas 4 colheres de humus, de minhoca bem generosas aqui dentro. Primeiro coloque sempre a farinha de ossos, né? Botei aqui no caso 5 colherinhas de sopa. Primeiro coloque a farinha de ossos, coloque o humus e você em seguida já pode molhar a sua planta. Sendo que você pode repetir essa operação pelo menos uma vez por mês, tá bom, pessoal? Uma das coisas que vocês podem adicionar também, como eu falei anteriormente, é a cinza de madeira. A cinza de madeira ela é rica em potássio, a farinha de osso ela é rica em cálcio e fósforo, tá? E o humus de minhoca, além de ter vários outros nutrientes, ele é rico em nitrogênio e ele vai fazer com que a planta cresça. Vai ser um complemento. O nitrogênio vai sempre desenvolver a parte foliar da planta, o desenvolvimento geral. O potássio dá firmeza para a planta, para ela poder enraizar melhor, ela ajuda, né? Também na pega das frutas e das flores. E o fósforo ele ajuda muito na questão da floração e também no desenvolvimento radicular. E o cálcio da farinha de osso, ele vai equilibrar o seu solo, vai deixar com o pH bom, né? E com isso facilita a absorção dos nutrientes da sua planta. E com isso a sua planta, mesmo num vaso não muito grande, vai conseguir dar uma produção de frutas bem interessante. A acerola mesmo, ela gosta bastante dessa adubação que eu faço aqui. Se você passar essa planta para um vaso maior, a produção, claro que vai aumentar e você vai conseguir cada vez mais ter um resultado melhor e com isso vai obter mais frutos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Quem puder se inscrever, eu agradeço. Quem puder dar seu like também agradeço. Muito grato a todos aqueles que assistiram até o final desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.